Eu nunca imaginei que um simples caderno esquecido pudesse mudar tudo. Naquela manhã, o vento folheou páginas que não eram minhas, revelando palavras que falavam de mim como se alguém enxergasse cada detalhe que escondo. Ele, o menino silencioso da sala ao lado, criava mundos inteiros enquanto todos ignoravam sua existência. Mas, pelas descrições, eu era a luz da história que ele nunca teve coragem de viver de verdade. Se você gosta desse tipo de romance adolescente cheio de emoção, se inscreva, curta e comente de qual cidade e país você está assistindo. Eu sempre via o Caio sentado no fundo, desenhando universos invisíveis dentro do caderno azul. Ninguém dava atenção para ele, ninguém além de mim. Mas eu também nunca tive coragem de chegar perto, até o dia em que o destino decidiu empurrar nossas histórias juntas. O sinal tinha acabado de tocar. Quando ele levantou, o caderno caiu no chão. As páginas se abriram como asas livres. E uma frase me atingiu como um raio, ela sorri como se o mundo coubesse na mochila. Meu nome estava logo abaixo, escrito delicadamente, como se fosse frágil. Eu congelei. Não sabia se fechava o caderno ou corria para longe. Então ouvi a voz dele pela primeira vez. Você, leu? Ele parecia assustado, mas não com vergonha. Algo no olhar dele parecia pedir permissão. Eu apenas devolvi o caderno com as mãos tremendo. E naquele instante, sem perceber, nossa história começou. No dia seguinte, eu não conseguia parar de pensar no que tinha lido. Caio sempre parecia distante, mas suas palavras eram íntimas demais. Como alguém podia me enxergar daquele jeito? Como alguém podia escrever sobre mim sem nem me conhecer? Meu coração parecia pequeno para tanta curiosidade. Quando cheguei na escola, ele estava me esperando, encostado no corredor, abraçando o caderno azul como se fosse um escudo. Posso te mostrar a história inteira, ele disse, e eu fiquei sem ar. Porque ninguém nunca quis me mostrar seu mundo assim. Sentamos na quadra vazia. Ele abriu o caderno devagar, como quem revela um segredo antigo. Cada página tinha desenhos, frases, pedacinhos de sentimentos. E tudo girava em torno de uma garota que era eu, mas uma versão de mim que eu nunca tive coragem de ser. Quando ele terminou de narrar, meu peito estava apertado. Nunca imaginei que alguém pudesse me descrever com tanta verdade. Por que eu? Perguntei. Ele sorriu, tímido, e respondeu, porque você é a única que nunca ri de mim. Depois daquele dia, a escola parecia outra. Os corredores ficaram mais leves. As aulas pareciam passar mais rápido. E Caio começou a andar ao meu lado. Todos olhavam estranho, mas eu não ligava. Ele me mostrou mais histórias. Cada uma parecia um pedaço de emoções que ele guardava desde sempre. Ele escrevia para fugir. Eu escrevia dentro dele sem saber. E o mundo dele começou a se misturar com o meu. Começamos a almoçar juntos. Ele falava pouco, mas quando falava, era como se abrisse janelas secretas. Eu nunca conheci alguém tão silenciosamente bonito, nem alguém tão corajoso no papel. Um dia, perguntei, você nunca pensou em publicar? Ele riu, aquele riso suave que parecia vento. Minhas histórias são só para quem acreditar nelas, respondeu. E aí percebi que ele estava falando de mim. Mas tudo mudou quando descobriram o caderno. 2 meninos pegaram da mochila dele sem permissão. Começaram a rir das páginas, a rasgar personagens, a zombar da história onde eu era protagonista. Eu cheguei correndo. Caio estava imóvel, como se tivesse perdido o chão. Peguei o caderno das mãos deles. E sem pensar, gritei, parem. Isso é importante para ele. Todos ficaram em silêncio. Nunca me viram desse jeito. Devolvi o caderno, tremendo de raiva. Olhei nos olhos dele. E naquele momento entendi, ele escrevia para sobreviver. Ele parecia quebrado. Sentei ao lado dele. Toquei sua mão pela primeira vez. Eu acredito nas suas histórias, sussurrei. E ele fechou os olhos como quem respira alívio. Depois daquele dia, Caio desapareceu por 3 dias. Nenhuma mensagem, nenhuma presença nas aulas. Eu sentia a falta dele como se faltasse ar.
A escola ficou estranha sem seu silêncio familiar. Quando voltou, estava diferente, mais seguro, com o caderno renovado e com uma página marcada para mim. Quero te mostrar algo, disse. Era uma nova história, só que dessa vez não era fantasia, era sobre nós dois, sobre o dia que nos conhecemos e sobre o dia que ele percebeu que estava apaixonado. Meu coração explodiu. Olhei para ele, atordoada. Ele segurou minha mão, sem tremer. Posso escrever nossa história de verdade? Perguntou, e eu respondi com um beijo suave e cheio de promessa. Naquele instante, percebi que nem toda história nasce pronta. Algumas nascem no silêncio de alguém que observa você com carinho. E outras nascem quando você decide acreditar. Nossa história começou no papel, mas cresceu no coração. E hoje sei, ele escreveu sobre mim, para que eu pudesse escrever com ele.